Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu já quero de antemão lhe convidar a compartilhar, a curtir e a se inscrever aqui no nosso canal. Deixe aí o seu comentário também em relação a esse conteúdo. Nós vamos falar aqui hoje com você sobre o livro aos Hebreus, ou também conhecido como a Carta aos Hebreus. O segredo do livro dos Hebreus, ou os segredos do livro dos Hebreus. Convide mais uma pessoa e participe com a gente aqui do nosso vídeo, da nossa transmissão, e mande aí para mais alguém que tem interesse em aprender mais sobre a palavra de Deus. Você provavelmente já leu a Carta aos Hebreus, ou talvez chegou nesse vídeo porque esteja pesquisando sobre essa carta, e eu quero aqui trazer para você algumas curiosidades e também algumas palavras que podem trazer para você clareza em relação a esse livro. Em primeiro lugar, os hebreus eram os filhos de Abraão que nasceram e que se desenvolveram na região de Hebrom. Abraão teve vários filhos, mas dos filhos que Abraão teve, um deles, chamado Isaque, foi o filho da promessa. E de Isaque nasceu Jacó. De Jacó nasceram Judá e outros filhos. Então preste atenção. Os hebreus eram os filhos de Abraão, que moraram na região de Hebrom, por exemplo. Mas veja só que interessante. Olha só o que o texto diz aqui, e eu quero trazer para você, na tela do computador, uma curiosidade sobre esta relação dos três nomes hebreus, judeus e israelitas. Veja só. Quem são os hebreus? Os hebreus são os filhos de Abraão que viveram na região de Hebrom. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó. Os hebreus foram os filhos então de Abraão, enquanto que Israel, que era Jacó, deu origem aos israelitas. Então, tem essa diferença. Depois de um tempo, quando o reino foi dividido, Israel teve 12 filhos, veio Judá, então o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte ficou conhecido como Samaria e o reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá, onde estava a principal cidade de Jerusalém. E a partir daí, os povos do sul ficaram conhecidos como o povo de Judá, o povo judeu. A partir daí, então, o povo de Israel passou a ser conhecido como povo judeu. Então, essa mistura, essa mescla de nomes, ela pode ser utilizada a depender da ocasião histórica. E aqui, na carta que nós estamos estudando, o escritor, ele escreve não aos israelitas, ele não escreve aos filhos de Jacó simplesmente, ele não escreve aos judeus, ele escreve aos hebreus. Interessante, porque o nome da carta já traz uma conotação bem abrangente. Porque alguém poderia dizer que essa carta seria apenas aos judeus, outros poderiam dizer que seria apenas aos israelitas, mas ele abrange os hebreus, trazendo a ideia de que a carta tem a conotação de atingir todo o povo de Israel. Por que essa carta foi escrita aos hebreus? Por quê? Naquela época, quando a igreja foi estabelecida, a igreja que ficou chamada, né, e até hoje nós a chamamos de igreja primitiva, naquela época os hebreus, eles tinham uma certa dificuldade de entender quem era Jesus. Por quê? Por causa da tradição religiosa, por causa dos vários e vários anos e milênios que eles ouviram falar de Deus através da boca dos profetas. E aqui é o segredo dessa carta. O escritor dessa carta, ele não é um escritor definido. Os estudiosos não afirmam que foi o apóstolo Paulo, como eles afirmam, por exemplo, a carta aos Romanos, como, por exemplo, a carta a Timóteo. Os estudiosos dizem que essa carta tem um escritor indefinido, embora muitos teólogos ainda afirmem que foi sim o apóstolo Paulo quem escreveu, nós não podemos afirmar, pois não temos indícios claros dentro da carta nos dizendo que foi o apóstolo Paulo.
Mas independente de quem escreveu essa carta, nós temos que extrair dela todo o conteúdo disponível para que nós possamos aprender mais com a palavra de Deus. Então, nessa carta, o que eu queria trazer para você nesse primeiro vídeo é justamente essa curiosidade relacionada aos hebreus, aos judeus, os israelitas, a razão pela qual a carta foi escrita a eles, por causa da dificuldade de entender quem era Jesus. Por isso, uma carta foi escrita com tantos detalhes, ela é riquíssima para falar sobre a divindade de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, e nessa carta, o escritor ele vai trazer muitas figuras de linguagens que são próprias do judaísmo, que são próprias do povo de Israel. Por isso é muito importante, antes de estudar a carta aos Hebreus, é muito importante valorizar a cultura judaica. É muito importante buscar dentro da cultura judaica rastros. É importante buscar a sombra daquilo que o escritor está dizendo na carta aos Hebreus. E aqui, para a gente fazer um breve relato inicial, olha só que interessante. Eu trago a Bíblia para vocês aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Veja só o que o autor da carta diz. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel estava acostumado a ouvir Deus falando através dos profetas. Ele diz, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, eu vou voltar para você ver novamente, havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que significa isso? Falar antigamente, a maneira que Deus falava no Antigo Testamento. De muitas maneiras, ou seja, ele não usava apenas um método, ele falou através de Moisés, utilizando as tábuas da lei, ele falou através de Elias, ele falou através de Ezequiel, ele falou através dos profetas maiores, profetas menores, ele falou aos pais. Quem são os pais aqui? São os antepassados, são os patriarcas, são os que vieram antes do povo que recebeu a carta aos Hebreus. Deus já falava com aquele povo, mas como ele falava? Ele falava com os profetas. É muito interessante fazer essa distinção, porque aqui nesse texto nós vamos aprender que os profetas agora, eles vão dar espaço para um homem. Que homem? O Filho de Deus. Veja só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Os profetas eram os mensageiros, mas agora, nesses últimos dias, quem é o mensageiro? O Filho. Aqui é interessante notar dois tempos. Aqui existem dois tempos, dois períodos. O primeiro é chamado de antigamente. Ele falava pelos profetas. Antigamente, Deus falava pelos profetas. E agora, no segundo período, eu tenho o primeiro período chamado de antigamente, e eu tenho o último período que é os últimos dias. Ele fala por quem? Pelo Filho. Nos últimos dias, que é chamado aqui, nós chamamos esse período de tempo do final, tempo do fim, que é o período em que nós vivemos, Deus não fala como falava antigamente. Ele fala agora, nos últimos dias, pelos profetas, não. Pelos videntes, não. Pelos homens comuns, não. Ele falou pelo Filho. A mensagem que nós compartilhamos é a mensagem do Filho. Porque antigamente Deus falava pelos profetas, aos hebreus. Mas hoje ele falou pelo seu Filho ao mundo. E olha só que interessante, para a gente fechar esse primeiro módulo aqui deste
desta nossa meditação, desse nosso estudo dentro desse texto. Olha só que interessante, eu trago a Bíblia mais uma vez para vocês. Versículo 2. Nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus foi colocado pelo Pai como herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. O que é um herdeiro de tudo? O que significa isso? Ora, um herdeiro de tudo é alguém que tem o direito de receber a herança total. Jesus foi considerado, então, como herdeiro de tudo. Jesus é considerado como aquele que tem o poder que o Pai lhe deu. Aquele que agora é apresentado como Criador. Veja, versículo 2. Por quem fez também o mundo. Interessante esse texto. Porque no princípio, João vai escrever que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo? O Verbo era a palavra. Eu trago a Bíblia viva aqui para a gente meditar também nesta versão da palavra. Olha só. Mas agora, nos dias atuais, eu vou ler na Bíblia viva agora, tá bom? A tradução da linguagem mais atual. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Ele usou visões, ele usou sonhos e até mesmo face a face, contando-lhe um pouco sobre os seus planos. Foi o que Deus fez no Antigo Testamento. Mas olha só o que ele diz agora no Novo Testamento. Mas agora, nos dias atuais ou nos últimos dias, ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio dele fez o mundo e tudo quanto existe. Através do Filho, o mundo foi criado. Através do Filho, através de Jesus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo. Então, dentre os segredos do livro dos Hebreus, existe o segredo de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus recebeu do Pai todo o poder e que ele agora precisa ser reconhecido pelos judeus e pelo mundo como aquele que pode salvar o homem do seu pecado. Nós vamos continuar com essa série de mensagens, com essa série de estudos aqui no nosso canal. Se você foi edificado por essa palavra, se você recebeu algo que trouxe clareza para você, deixe seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e mande esse link aí para mais alguém. Eu sou Jason Henrique e este é o canal que tem o propósito de abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Até o próximo vídeo.